Sejam todos muito bem-vindos para essa live sobre risco infeccioso e sepse neonatal precoce. Eu sou Cadu Carlomagno, sou professor, pediatra, neonatologista, um dos editores associados aqui do Ped Papers, e esse é um assunto bastante relevante, que com certeza faz parte do dia a dia do neonatologista, mas que também faz parte do pediatra geral que trabalha em salas de parto, que precisa saber reconhecer se aquele bebê, ao momento do nascimento, tem algum risco para infecção, e também saber se de risco virou uma infecção realmente, se vai ter que tratar. Bruna, seja bem-vinda você também. Legal ter vocês aqui com a gente. Um outro detalhe que a gente vai comentar ao longo aqui da nossa discussão, desse bate-papo, e eu gostaria que vocês participassem, mandassem perguntas, é que muitas vezes essas infecções precoces, elas não dão sintomas e a gente pode comer bola se a gente não parar para pensar. Então tem que estar bem na mente, assim, diante dessas situações existe um risco para infecção e eu tenho que saber agir e definir se é de fato infecção ou não, tá bom? Então é basicamente isso que a gente vai cobrir. É um tema simples, mas realmente bastante importante para o dia a dia e também que gosta de ser questionado em provas. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é o que é a sepse neonatal precoce. E aí tem um período de tempo a partir do qual, de fato, compreende-se a sepse neonatal precoce, que são as primeiras 72 horas de vida. Há uns anos atrás, usava-se o período de 1 semana, mas isso já caiu por terra. Agora é por 72 horas de vida. Essas primeiras 72 horas, se a criança tiver, de fato, a infecção, ela é chamada de precoce. A partir daí, a partir de 72 horas, acaba sendo uma infecção chamada de sepse neonatal tardia. E aí a gente precisa lembrar também quais são os agentes etiológicos responsáveis pela sepse neonatal no período precoce. E aí tem que ficar muito claro também que geralmente são agentes que vêm da flora materna. E existem 3 agentes específicos que são os mais comuns. O número 1, sem sombra de dúvida, é o estrepto do grupo B, também chamado de Streptococcus agalacti, seguido da Escherichia coli, essa geralmente Escherichia coli de comunidade, e em último caso, não é muito frequente, acho que eu vi 1 ou 2 vezes na vida, nesses mais de 10 anos de neonatologia, é a Listeria monocytogenes, mas ela deve ser levada em consideração porque ela pode causar meningite grave e a gente deve cogitá-la na cobertura com antibiótico. Então, a gente tenta sempre proteger o bebê dessas 3 bactérias, sendo que o Streptococcus do grupo B, sem dúvida nenhuma, é a que a gente fica mais preocupado, que é a mais grave. E antes da gente falar da sepse neonatal precoce em si, é importante a gente falar sobre os fatores de risco, que são os chamados riscos infecciosos. E já aproveito para falar um oi para a Daimara, para o Tiago, o CJ Nascimento, a Kelly, o Pedro. Bacana ter vocês aqui com a gente. A doutora Lucas também entrou, a Mari Padilha, legal. Obrigado aí por vocês estarem juntos e vamos dando perguntas. Então, quando a gente vai pensar se aquele bebê tem risco para uma sepse neonatal precoce, a gente está pensando nos riscos infecciosos. Ou seja, não quer dizer que a criança obrigatoriamente esteja infectada, mas ela tem algum risco para tal. E aí tem alguns fatores que a gente deve ter em mente, e sem dúvida nenhuma, o principal, o primeiro que tem que estar na cabeça da gente é a infecção materna com Streptococcus do grupo B. Então, sabendo disso, em geral, é realizada a coleta, o screening da região vaginal, anal dessa mãe, por um swab, entre 35 e 37 semanas de gestação, visto que ele dura por 4 semanas, e se vier positivo, a princípio, durante o trabalho de parto, é interessante que essa mãe receba profilaxia para proteger esse bebê. Profilaxia essa geralmente feita à base de alguma penicilina cristalina, ou então também ampicilina, cefazolina, clindamicina, tem uma série de fatores aí que pode ser usado. O ponto é que tem que receber pelo menos 4 horas de antibiótico, geralmente recebendo a partir da 2ª dose, para ter um nível sérico suficiente para proteger o feto e reduzir a contaminação por via ascendente durante o trabalho de parto. Então, para a gente considerar que foi uma profilaxia intraparto adequada, além de ser uma desses antibióticos, o período tem que ser de, no mínimo, 4 horas. Do contrário, não tem nível sérico suficiente para proteger o bebê. Aproveito também para falar oi aí para Estrela Rojas, para Maria Aparecida, sejam bem-vindas. Mas, enfim,
Se vier negativo, aí tudo bem, não tem que fazer nada. Estrepto negativo é igual, relaxa, nada a fazer. Veio estrepto positivo, deveria se receber a profilaxia intraparto, mas tem algumas situações onde não tem necessidade. Por exemplo, se é uma cesárea eletiva, bolsa íntegra, que foi rota no ato do nascimento, não há tempo suficiente nessas condições para a criança vir a se contaminar durante o trabalho de parto. Então, nesses casos, a gente não precisa considerar risco infeccioso. Existem outras situações que a gente fica muito preocupado com o estreptococo, mesmo que não tenha nenhum tipo de coleta necessária naquele momento. Por exemplo, se é uma mãe que tem um histórico de um filho anterior com sepse pelo estreptococo do grupo B, é fator de risco para a gente ter que fazer coleta de risco infeccioso, mesmo que nessa gestação ela não seja colonizada. Ou, se é uma mãe que tem nessa gestação uma urocultura positiva pelo estrepto do grupo B, porque geralmente o estrepto B ele vai ser completamente assintomático na mulher. Se a gestante está com uma infecção urinária, seja ela assintomática ou sintomática pelo estrepto B, é uma colonização tão grande que tem um risco maior de passar para o bebê. Então, nesses casos, nem precisa colher o swab do introito vaginal e da região anal, e basta essa informação do estrepto da urocultura, é suficiente. Falou aí também aqui para o Igor, para a Patrícia, legal que vocês estão aqui com a gente. E muito bem, um outro detalhe importante. Se for uma mãe que tinha estrepto do grupo B, deveria ter recebido a profilaxia intraparto, mas não recebeu, ou foi incompleta porque demorou menos de 4 horas o nascimento, atualmente, mudanças dos últimos anos, com o aval da CDC, que seria a Anvisa americana, a gente não precisa mais programar coleta de risco infeccioso para esses bebês se forem a termo e tiver bolsa rota menor do que 18 horas. Se a criança for prematura ou bolsa rota maior do que 18 horas, aí programa-se a coleta dos exames. Do contrário, é somente observação clínica aí por 24, pelo menos 48 horas, tá bom? Mas tudo isso que eu falei aqui agora é o que engloba o risco infeccioso pelo estrepto do grupo B. Um outro fator de risco importante que a gente deve levar em consideração é coriomeningite. Então, se a mãe está com um diagnóstico de uma infecção das membranas ovulares, uma infecção próxima, né, do ambiente onde esse feto se encontra, isso é um risco muito, muito grave para a sepse neonatal precoce, mas a gente depende da informação do obstetra. O obstetra que tem que nos dizer, tudo bem, percebo coisas na mãe que me faz pensar numa coriomeningite. O que poderia ser? Febre materna no intraparto, mãe que está evoluindo com taquicardia, ou o feto está fazendo taquicardia, frequência assim, sustentada, acima de 180 batimentos por minuto. Se a gente tiver exames da mãe recentes, hemograma com leucocitose, um PCR aumentado, ou se na sala de parto a gente percebe fisiometria. Eu, particularmente, sofro um pouco com essa última parte, porque meu olfato é muito ruim. Mas muitas pessoas, às vezes enfermeiras, o próprio obstetras falam, tô sentindo um cheiro diferente aqui do líquido amniótico, tô achando que é uma coriomeningite. Se o obstetra fechou a suspeita ou diagnóstico de coriomeningite, a gente tem que ser muito mais precavido, porque é muito alto o risco de infecção para o bebê. Então, o que acontece? Essa criança tem que ser levada para um ambiente de semi-UTI ou UTI neonatal, dependendo do serviço. Imediatamente deve coletar hemocultura, entre 12 e 24 horas hemograma e PCR, mas já iniciar antibiótico dentro da primeira hora de vida. Isso é importante porque a gente vai ter 48 horas para acompanhar clinicamente essa criança, repetir exames laboratoriais e esperar a hemocultura. Se tudo ficar normal, exames normais, criança sintomática, não cresceu nada na hemocultura, é suficiente para suspender o antibiótico em 48 horas. Mas a gente não pode fazer isso sem iniciar o antibiótico, porque é um risco imenso dessa criança acabar evoluindo para sepse realmente e ter um quadro mais grave, com risco de instabilidade hemodinâmica e óbito se a gente não se antecipar. Então, é um risco infeccioso que a gente já colhe os exames e começa o antibiótico cedo. Aproveitar para falar oi aqui para o pessoal que está chegando, Ramana, Anina, Anderson, Paulo, Sandra. Muito legal terem vocês aqui. Me mandem perguntas, a gente vai trocando figurinha. Um outro risco infeccioso que é importante a gente falar, a gente já falou do estrepto do grupo B, da coriomeningite, tem a bolsa rota. Bolsa rota, o que acontece? Normalmente, mulher entra em trabalho de parto, começa a ter contrações, essas contrações vão começar a exercer uma pressão dentro das membranas ovulares que vão acabar rompendo. Isso é um processo normal que não traz nenhum risco para o bebê.
Mas, se tiver mais do que 18 horas que rompeu bolsa, essa criança já começa a ficar vulnerável pelas bactérias do entorno da flora materna. E entre elas podem ter, de novo, estréptolo do grupo B, Escherichia coli, Listeria monocytogenes, e aumentaria o risco dessa criança adquirir uma infecção. Então, se for bolsa rota maior do que 18 horas, aí então a gente deve coletar risco infeccioso dela. Do contrário, não é risco infeccioso. Bem-vinda, Sandra, Rosana, Davi, sejam muito bem-vindos. Agora, a gente tem que diferenciar a bolsa rota de uma outra situação, que é a ruptura prematura de membranas ovulares. O que acontece na ruptura prematura de membranas ovulares? Aqui, a mulher não está em trabalho de parto, então o útero está quieto, e ainda assim, de repente, estourou a bolsa e começou a perder líquido. E é isso mesmo, Nina. Muitas gestantes pensam que é só ela tá urinando e, na verdade, ela rompeu a bolsa fora de trabalho de parto. Até porque, muitas vezes, nesses casos, não é que rompe assim e sai aquele rio, aquela cachoeira, né? Muitas vezes são micro rupturas altas na membrana e que vai sair um pouquinho de líquido, meio imperceptível. E a mulher nem sabe, ela nem entende o que aconteceu. Esse processo, ele é patológico independente do tempo, porque romper a bolsa fora de trabalho de parto não tem um mecanismo fisiopatológico habitual aí. Já chama atenção e isso deve ser considerado risco infeccioso independente do tempo que isso aconteceu. Principalmente porque uma das principais causas da ruptura prematura de membranas ovulares está relacionado com infecção por estréptolo do grupo B, que faz microperfurações nas membranas ovulares e começa a perder esse líquido mais precocemente e fora de trabalho de parto. Então, para a gente não se confundir. Bolsa rota, beleza, passa a ser risco se maior do que 18 horas. Entrou em trabalho de parto antes. Ruptura prematura de membranas ovulares, rompeu a bolsa fora do trabalho de parto, isso é patológico. Do ponto de vista neonatológico, a gente deve aventar a possibilidade dessa criança ter um risco para infecção. Um outro risco infeccioso que é importante a gente lembrar, e seja bem-vinda aí, Viviane, tudo bem? É infecção de trato urinário materna. Por quê? A infecção urinária geralmente é uma cistite, só que a bexiga está muito próxima do útero. E o processo inflamatório, o processo infeccioso também. Então é muito frequente, quando a mãe está com menos de 72 horas de trabalho de tratamento ou sem tratamento para infecção urinária, esse processo inflamatório soltar prostaglandinas que vão lá no útero e causam contrações e a mulher entra em trabalho de parto. Muitas vezes até prematuro. Então, se não tiver tratamento ou tiver menos de 72 horas, com o ITU, a gente deve, então, considerar risco infeccioso para essa criança. Isso está relacionado com o último risco infeccioso que eu queria comentar, que é o trabalho de parto prematuro sem causa. Então, entrar em trabalho de parto com menos de 37 semanas e não tem uma causa atribuída para isso, não foi uma indução porque a mãe está com uma DEG, alguma coisa assim, isso geralmente pode estar relacionado a uma infecção urinária, que ainda nem foi diagnosticada, e aí a gente pode considerar risco infeccioso. O que é controverso aqui? Um trabalho de parto prematuro sem causa, por exemplo, de gemelares. Ter duas crianças de 35 semanas, cada uma com 2 quilos, equivaleria a um bebê de 4 quilos. Poderia ser suficiente para desencadear o trabalho de parto. Então, aqui é muito controverso. Tem lugares que vão considerar isso também um risco infeccioso, até que se prove o contrário. Outros vão ser um pouco mais comedidos e vão só observar essas crianças, principalmente se elas nascerem de mais de 35 semanas, tá bom? Mas não é errado também considerar a gemelaridade como um fator de risco para a sepse precoce. E aí, então, uma vez que a gente já entendeu os riscos infecciosos, vamos agora comentar o que a gente espera de sintoma para a sepse. E aproveito para falar um oi para a Viviane, para o Lucas, a Draca, a Fabi, bem-vindos. Se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, fiquem à vontade. Então, eu separo as manifestações clínicas de sepsis neonatal em 3 grupos. O primeiro grupo, que é o mais comum dentro da sepse precoce nas primeiras 72 horas de vida, que é uma criança que vai ser assintomática. Opa, deixa eu só ver aqui, pergunta. Se a ruptura prematura de membranas tiver uma causa clara que não seja infecção, ainda se considera um risco infeccioso? Se você tiver uma causa clara, muito, muito clara, tudo bem. Mas eu fico pensando assim, você conseguiria me dar um exemplo do que o que levaria, talvez assim, um trauma. Mãe caiu, rompeu bolsa no trabalho de parto. Aí ok. Só que se demorar mais do que 18 horas para essa criança nascer, aí equivale a uma bolsa rota
já é tempo suficiente para essa criança entrar em contato com as bactérias do entorno da flora vaginal e aí passaria a ser risco infeccioso. Mas num contexto, por exemplo, de um trauma que levou uma bolsa rota, não teve o trabalho de parto, se nascer antes de 18 horas não seria risco infeccioso. Bem lembrado. Descolamento de placenta não é risco para infecção. Se a gente souber que foi claramente descolamento de placenta, aí não é risco para infecção. Mas aí, geralmente é perda com sangue. E aí muda um pouquinho. Quando é só líquido, claro, que você fica na dúvida se é urina, se é líquido amniótico, aí realmente pode vir a ser risco infeccioso. Ah, interessante. Patrícia, segura essa pergunta que eu vou te falar daqui a pouquinho. A gente vai entrar daqui a pouco no mérito da coleta do exame físico. E eu vou explicar por que é entre 12 e 24 horas de vida. Eu não vou esquecer, mas se eu esquecer, você retoma, por favor. Imagina, Nina, vão perguntando aí. Então, retomando um pouquinho aqui a parte da sintomatologia, a maioria das crianças, dos bebês, com sepse neonatal precoce, eles vão ser assintomáticos. O que torna isso muito perigoso, porque se eu não pensei naqueles riscos infecciosos que a gente comentou, estrepto do grupo B, tempo de bolsa rota, ito materna, coriomielonite, trabalho de parto prematuro, se eu não recebi essas informações e não pensei nisso, e não programei a coleta de exames entre 12 e 24 horas de vida, e já vou falar mais adiante por quê, a criança não vai dar sintoma nenhum, e eu posso comer bola, liberar ela para casa sem antibiótico, e ela eventualmente piorar mais adiante e voltar para ser internada numa situação muito mais grave. Nas poucas vezes que essas crianças dão sintomas, geralmente são sintomas inespecíficos. Acho que vocês já escutaram a máxima de que tudo é sepse, nada é sepse, e a gente fica meio perdido na neonatologia. Então a gente leva muito em consideração os dados epidemiológicos e a partir daí que a gente vai supor se tem risco ou não de infecção. Mas quando tem 4 sintomas inespecíficos que nos chamam mais atenção, a gente tem que ficar alerta. Por exemplo, um desses primeiros sintomas que a gente fica meio preocupado, criança que começou a ficar hipoativa. Tava super bem, ativona, mamava bem, sugava, tava lá chorando, se mexendo. De repente aquela criança meio pacata, inativa, meio torporosa. A gente não gosta disso, preocupa. Outra causa de preocupação para sintoma, para sepse, do ponto de vista respiratório, é uma criança que começa a fazer apneia. Ou é um prematuro que teria direito a fazer apneias da prematuridade, mas está fazendo muitas apneias, além do que a gente esperaria, já está com cafeína, já está com um suporte ventilatório, continua fazendo apneia. Ou um termo que não teria por que fazer apneia nenhuma e que começa a esquecer de respirar. Isso nos faz pensar em sepse. Um terceiro sintoma inespecífico, mas que lembra muito a gente para causa de sepse, é a intolerância alimentar. Então é uma criança que começa a distender o abdômen, que começa a vomitar, que começa a fazer resíduo gástrico. Temos que pensar que isso possa ser um hilo infeccioso e que esse hilo infeccioso está levando, então, a um sintoma de sepse. E, por último, criança que faz hiperglicemia. Está só com leite materno, está só com fórmula, ou está com um sorinho, com uma velocidade de infusão de glicose baixa, fisiológica, de 4 a 6 microgramas por quilo minuto, fazendo destros altíssimas. Por quê? O estresse inflamatório da sepse libera cortisol. Cortisol é um hormônio contrarregulador da insulina. Com isso, reduz a ação da insulina e aumenta a glicemia. Então, hipoatividade, apneia, intolerância alimentar e hiperglicemia sugere muito sepse. Mas a maioria das crianças não vão fazer nada. E eu vou ter que pensar nisso por conta dos riscos infecciosos e vou depender da coleta de exames. Em último caso, na sepse neonatal precoce, eles podem evoluir para instabilidade hemodinâmica, ficar mal perfundidos, vasoconstritos ou vasodilatados, reduzir débito urinário, cair pressão arterial, ou seja, evoluir para choque séptico. Isso não é comum na sepse precoce, é mais frequente na sepse tardia, tá bom? Então é assim que a gente pensa. Mãe soropositivo, a Nina está perguntando, normalmente não é, tem o risco para a infecção vertical pelo HIV, mas não é um agente que causa sepse neonatal. E muitas vezes, se essa mãe foi devidamente tratada, está usando o esquema tríplice viral, ela tem também carga viral negativa, se tinha indicação de fazer zidovudina intraparto, recebeu, a gente não precisa fazer nada além de simplesmente coletar os exames da criança e iniciar a profilaxia. Mas aí entra no risco para HIV, não entra no risco infeccioso de sepse neonatal, que é mais bacteriano do que viral. Tá bom? Lorena, também quero te falar oi, Beatriz e a doutora Michele, sejam muito bem-vindas, podem me mandar perguntas que a gente vai trocando figurinha.
E aí, então, se eu já sei os agentes etiológicos, já sei os riscos infecciosos, e eu também entendo a sintomatologia, a gente tem que pensar na investigação laboratorial. Mas antes, Bruna está me perguntando. Hiperglicemia fala mais a favor de sepse, porque na sepse acontece isso, né? Tem o estresse metabólico, tem a liberação de cortisol, e isso faz com que altere aí a relação dos hormônios contrarreguladores da insulina. Isso de forma direta pela sepse. A hipoglicemia pode, mas geralmente está mais relacionada ao sintoma de intolerância alimentar. Aquela criança que não está conseguindo receber dieta enteral, vomita, distende, não absorve, né? O intestino está paralítico, ele fica com ilho infeccioso e aí realmente não absorve. Mas a sepse fala mais a favor de hiperglicemia. Por exemplo, me chama mais atenção. A criança não está lá bem, fez uma hipoglicemia porque está distendida. Coloquei um soro, uma VIG não alta, fisiológica, 4 a 6 miligramas por quilo minuto. Pensaria que isso daria um destro bom de 60, 70 miligramas por decilitro. Coloquei, veio destro de 180, isso me fala que tem um estresse metabólico tão alto, uma liberação tão elevada de cortisol, que isso aumenta a glicemia. Eles têm essa resposta exagerada do corpo, por conta do cortisol, e aumenta. Mas claro que hipoglicemia também chama atenção. Mas a alteração principal da glicemia é a hiperglicemia. Lembrando que tudo é sepse, nada é sepse, então a gente tem que se basear muito nos exames laboratoriais para a sepse precoce. A tardia é diferente, mas isso é tema para uma outra aula. Mas então, deixa eu só ver se alguém tem mais alguma perguntinha. Não? Oi, Luciana. Oi, Ravana, tudo bem? Sejam muito bem-vindas. Então, vamos agora falar como é que eu diferencio a sepse do ponto de vista laboratorial. Então, o que eu preciso coletar? A Patrícia tinha perguntado por que eu colho hemograma e PCR com 12 horas de vida. Por um detalhe. Se eu coleto os exames imediatamente depois que a criança nasceu, nascer é estressante. Nascer tem liberação de novo de cortisol. E qual que é a ação do cortisol no hemograma? Ele vai lá e causa recrutamento de células imaturas e joga para a periferia. Então, tira essas células da medula óssea e joga para o sangue. Isso pode levar ao aumento das células brancas, né, dos leucócitos, levando à leucocitose e a desvio à esquerda. E eu posso interpretar erroneamente como sendo por conta de infecção, sendo que, na verdade, era por um outro estresse metabólico do parto, do nascimento. E a mesma coisa com a proteína C reativa. PCR, ele vai aumentar em processos infecciosos e inflamatórios. Então, se eu também colho um PCR muito precoce, pode vir um PCR alto e eu interpretar erroneamente como sendo por infecção, quando, na verdade, era só por conta do estresse do nascimento. Então, para eu tirar esse viés, em geral, coleta-se os exames hemograma, hemocultura e PCR entre 12 e 24 horas de vida. E hoje em dia a gente sabe que uma vez que eu coletei esses exames e eu tiver resultados normais, ele tem um valor preditivo negativo alto, ou seja, eu consigo excluir a sepse desde que a criança esteja bem, ela não tenha dando nenhum daqueles sintomas inespecíficos ou está com instabilidade hemodinâmica, e a hemocultura esteja parcial negativa. Com isso, eu já consigo descartar o risco infeccioso e não mudo de risco infeccioso para sepse neonatal precoce, tá bom? E aí, como é que eu avalio o hemograma, então? Deixa eu só falar oi aqui para Luciana, para Amanda, para Ferraz. Nina, você está me perguntando, não sei se você já falou sobre o mecônio. Não falei do mecônio, mas mecônio por si só não é risco para infecção. Não precisaria fazer nenhum tipo de cuidado por conta do mecônio. O mecônio teria mais risco do ponto de vista ventilatório, e se essa criança evoluir com uma síndrome de aspiração meconial, aí sim, na síndrome de aspiração meconial é muito difícil diferenciar se o processo, né, o raio-x heterogêneo, que a gente até comentou na outra live, se aquele pulmão heterogêneo que tem áreas que são hiperventiladas e áreas que são atelectasiadas, e que possa ter aí alguma consolidação, se aquilo é só por mecônio e que leva a uma inflamação e uma pneumonite, ou se é por conta de alguma infecção junta, associada, que eu não sei. Então, na dúvida, é muito comum na criança com síndrome de aspiração meconial valendo você entrar com antibiótico, porque você não consegue diferenciar uma coisa da outra. Tá bom? Acho que o que eu pensaria te dizer é isso, Nina, mas se você quiser apontar mais alguma coisa, é só falar. Alan, seja bem-vindo. Bruna, então se o primeiro hemograma e PCR com 24 horas de vida vier normal, não precisa coletar o segundo, não precisa. Quando eu comecei na residência de pediatria, lá há uns bons mais de 10 anos atrás,
o protocolo da onde eu fiz residência era coletar exames com 6 horas de vida e depois 24 horas depois com 30 horas de vida. Mas hoje em dia, com essa informação de que de 12 a 24 horas eu tiro o viés da alteração do trabalho de parto e ele tem um valor preditivo negativo alto na criança que não tenha sintomas e que esteja com uma hemocultura parcial negativa, eu não preciso mais coletar o segundo exame. Então a gente consegue fazer uma coleta só e fura o bebê uma vez só e é muito melhor. E a gente já tem dado suficiente para saber que isso é adequado. Mas então o que a gente deve observar no hemograma? Quando que eu penso em sepse? Então são os extremos, sempre falo. O hemograma eu olho os leucócitos e vejo os extremos. Os extremos me preocupam. Extremo 1, leucocitose. Geralmente leucocitose muito alta, acima de 30 mil, por exemplo. Ou qualquer leucocitose acima de 15, 20 mil leucos, que vem acompanhada de desvio à esquerda e índice neutrofílico maior do que 0,2. Ou seja, eu pego todas as formas jovens dos neutrófilos, sei lá, tem desvio para meta, pró-mielócito, mielócito, bastão, somo todos eles e divido pelo total de neutrófilos. Se isso der mais do que 0,2, ou seja, se mais do que 20% dos neutrófilos totais forem a custas de formas jovens e maturas, coletado entre 12 e 24 horas de vida, eu imagino que o corpo esteja recrutando leucócitos para jogar para a periferia para tentar combater a infecção. Então, muito mais do que a leucocitose absoluta, o desvio à esquerda e o índice neutrofílico maior do que 0,2 fala a favor de sepse. Mas o outro extremo me preocupa ainda mais. Eu fico muito mais preocupado com 3 mil leucócitos, então uma leucopenia abaixo de 5 mil, do que uma leucocitose de 30 mil. E se essa leucopenia vier acompanhada também de neutropenia, que pode ser subclassificada em leve se for menor do que 1.500 neutrófilos, em moderada se for menor do que 1.000 neutrófilos e grave se for menor do que 500 neutrófilos, eu fico ainda muito mais preocupado. Então, dos extremos do hemograma, leucopenia com neutropenia sugere muito mais risco infeccioso para sepse do que leucocitose e desvio à esquerda, tá bom? Bem-vinda aí, Yaritza, doutora Vivi, prazer ter vocês aqui com a gente. E claro que, além da alteração do hemograma, PCR aumentado. Quanto maior for o PCR, mais preocupante, né, a situação, mas vai ter um valor aí muito mais de resposta ao tratamento. Se o PCR começa a cair, eu sinto que estou no caminho certo. E o que é diagnóstico absoluto sempre, né, padrão ouro, é hemocultura positiva, mas nem sempre a hemocultura vai ser positiva, mesmo a gente coletando antes da primeira dose do antibiótico, tá bom? Mas é isso que fecha o diagnóstico. Detalhe, se eu tenho, então, sintomas, eu tinha uma criança com risco infeccioso, seja lá o qual for, fez algum sintoma, principalmente aqueles sintomas inespecíficos, coletei exame, tem hemograma e PCR aumentado, alterado, e hemocultura está positiva, então eu saio de risco infeccioso e ganho o carimbo de sepse neonatal precoce, porque aconteceu nas primeiras 72 horas. Bem-vinda, Sandra, tudo bom? Mas, se eu fechei o diagnóstico de sepse neonatal precoce, eu preciso dar o sobrenome dela. Eu preciso saber se ela tem ou não a principal complicação da sepse neonatal, que seria ter ou não ter meningite. Então, nesses casos, eu preciso fazer coleta de líquor, desde que eu tenha mais do que 50 mil plaquetas para poder fazer a coleta com segurança e reduzir o risco de hemorragia para o sistema nervoso central. E aí, lembrando então, a coleta do líquor, o que geralmente a gente vê de alterado? Lu tá me perguntando, PCR alto, digo bem alto, sem leucocitose com desvio, como faço? Bom, isso não é incomum. Então, se eu tenho, por exemplo, só PCR alto, altíssimo, hemograma normal, criança com hemocultura parcial negativa, se ela estiver assintomática, tudo bem você observar essa criança apenas, fica de olho nela, e repete uma coleta 24 horas depois. Se tiver em queda, espontaneamente, não precisa fazer nada. Provavelmente ela teve aí só uma inflamação, algum processo inflamatório, mas não infeccioso. Se o PCR cai pouco, ou se ele se mantém, ou principalmente se ele aumenta, a gente às vezes acaba tratando o exame. E a gente chama isso de sepse neonatal laboratorial, ou às vezes de sepse também presumida. Eu não tenho certeza que essa criança tem sepse, mas o exame não me tranquiliza a ponto de eu não fazer nada. Então eu posso esperar um pouquinho para entrar com antibiótico, mas se continuar assim,
eu vou iniciar o antibiótico. Qual que é o detalhe, por exemplo? Nessa sepse laboratorial presumida, a gente não tem certeza que tem sepse, é uma que eu não preciso coletar o líquor. Porque provavelmente não tem a infecção e muito menos vai ter meningite, porque para tal teria que ter as outras alterações também. Então a gente, nesses casos, não coleta o líquor. Mas nos outros, quando eu tenho certeza que é sepse, aí eu preciso fazer a coleta do líquor. E quando que o líquor vem alterado para a gente pensar em meningite? Então teria que ter mais de 20 células, proteína em torno de 100 a 120 miligramas por decilitro e glicorraquia menor do que 2/3 da glicemia. Diante disso, a gente passa a chamar de sepse neonatal precoce com meningite. Se o líquor vier normal, é sepse neonatal precoce sem meningite. Isso vai ser importante porque, dependendo disso, a gente vai definir o tratamento, qual antibiótico e qual o tempo. Ficou mais claro, Lu? Fico feliz. E é uma dúvida que a gente tem também no dia a dia. Mas geralmente é isso, observa e vai dar um tempinho antes de você tomar uma conduta tão agressiva quanto coletar líquor e fazer essa criança tomar pelo menos 7 dias de antibiótico, podendo ser até mais. Isso geralmente é discutido em equipe, a gente vai sentindo aí para que lado vai, tá bom? Mas fico feliz que esclareceu a sua dúvida. Bom, a última coisa que eu quero comentar então é sobre o tratamento. Lembrar então que a sepse neonatal, ela sempre deve ser tratada, raramente a gente vai achar o agente infeccioso logo de cara. A positividade da hemocultura é baixa. Então a gente normalmente começa com 2 antibióticos, um para fazer cobertura para grãs positivos e outro para grãs negativos, porque, de novo, Strep do grupo B é um agente do grupo dos gram positivos, Escherichia coli dos gram negativos, que seria o mais frequente. Então aí a gente tem que empiricamente entrar com 2 antibióticos. Se tiver uma sepse neonatal precoce sem meningite, ou porque foi líquor normal, ou é só presumida, laboratorial, só um aumento de PCR, eu começo, em geral, com penicilina cristalina ou ampicilina para gram positivo, para o strep do grupo B, junto com gentamicina ou amicacina, um aminoglicosídeo, para cobrir gram negativo. Qual que é o ganho de eu usar a ampicilina ao invés da penicilina cristalina? É que o que vai cobrir a Listeria monocytogenes é a ampicilina, não é a penicilina, tá bom? Então é uma forma de você empiricamente englobar as 3 bactérias com esse esquema. AMP pega strep do grupo B e a Listeria, e os aminoglicosídeos vão pegar os gram negativos, a Escherichia coli principalmente. Detalhe outro, que se tiver sepse precoce sem meningite, o tratamento é de 7 dias no máximo, se for mais uma alteração laboratorial leve, não foi nada gritante, mas não me tranquilizou a ponto de não tratar, ou 10 dias se a criança tiver tido sintomas importantes ou hemocultura parcial, ou hemocultura positiva. Se a hemocultura positivou, eu devo então fazer 10 dias. Do contrário, são 7 dias de antibiótico, sempre endovenoso, e em geral, em neonatologia, logo de cara passa um pique para conseguir fazer aí com que seja administrado esse antibiótico de forma mais segura. Boa noite, Wendy, tudo bem? Prazer ter você aqui com a gente. No caso de ser uma sepse neonatal precoce com meningite, a gente também vai entrar com 2 antibióticos para cobrir gram positivos e gram negativos, mas aqui o esquema vai ser diferente e a duração vai ser diferente. Então, aqui eu ainda posso utilizar a penicilina cristalina e a ampicilina para cobertura de sistema nervoso central para o strep do grupo B e a Listeria monocytogenes, mas para os gram negativos, eu não posso usar a amicacina. A amicacina tem uma penetração muito ruim através da barreira hematoencefálica e não faria cobertura para o sistema nervoso central adequadamente. Então, se eu for usar um aminoglicosídeo, teria que ser a gentamicina. Gentamicina, sim, em situações de meningite, permite a passagem pela barreira hematoencefálica, tá bom? Do contrário, não teria uma boa penetração. Então, usa-se, em geral, como principal agente de cobertura, uma cefalosporina de 3ª geração. Lorena, Andresa, bem-vinda. Debinha, bem-vinda. Lorena me perguntou, doutor, indico assim, tem um documento novo da Sociedade Brasileira de Pediatria. Se você colocar sepsis neonatal mais Sociedade Brasileira de Pediatria, tem um documento recente, acho que é de 1 ou 2 anos atrás, no máximo, onde eles estão revisando tudo isso que eu estou falando para vocês. É um documento legal de revisão do assunto. Então, já te adiantei, já te falei a resposta, nem foi no final, foi agora mesmo.
Mas então, voltando à cobertura do sistema nervoso central, para os gram-negativos. Cefalosporina de terceira geração, em neonatologia, a gente não usa de jeito nenhum ceftriaxone. Ceftriaxone pode alterar o metabolismo da bilirrubina indireta e ocasionar barro biliar na vesícula biliar. Então, a gente não usa. Então, a gente pode usar cefotaxima. É o que a gente acaba usando mais. Para precoce. Na tardia pode ser a ceftazidima, mas, de novo, isso é tema para uma próxima live. Então, ou eu uso PN e AMP para gram-positivo, ou Genta e cefotaxima para gram-negativos. E a duração aqui não é de 7 a 10 dias. Tem que ser pelo menos 14 dias, porque eu tenho meningite. E como é que o raciocínio? Se eu tiver isolado um gram-negativo na hemocultura ou na cultura do líquor, então, gram-negativo, 21 dias de antibiótico. Se eu não tiver agente ou for um agente gram-positivo, 14 dias de antibiótico. Mas tem um outro detalhe. Um pouco antes de suspender o antibiótico, é coletado de novo hemograma, PCR, hemocultura, para ver que normalizou e que não cresceu mais nada, e coleta-se um líquor de controle. Eu preciso ver que aquele líquor alterado melhorou laboratorialmente para eu poder suspender o antibiótico. Se continuar alterado, ou eu vou manter 21 dias, ou eu vou pensar em complicações da meningite, eventualmente fazer um exame de imagem, um ultrassom inicial, eventualmente faz uma tomografia para pensar em abscesso, ventriculite, alguma coisa assim, mas, em geral, 14 dias é suficiente. Beatriz está perguntando, sepsis é causada por um processo inflamatório de mãe para filho ou a criança contaminada ao nascer? então aí é um detalhe importante. O processo inflamatório é a SIRS, é a Síndrome da Resposta Imunológica, Síndrome da Resposta Imunológica Global, esqueci a palavra certinha, sistêmica. SIRS, Resposta Inflamatória Sistêmica, essa é a SIRS, esse é o processo inflamatório. Se a causa desse processo inflamatório for suspeitada ou confirmada por um agente bacteriano, viral, seja lá qual for algum agente infeccioso, a SIRS passa a ser sepse, tá? O detalhe é que se for precoce nas primeiras 72 horas de vida, ou essa SIRS, esse processo inflamatório, ou esse processo infeccioso séptico, vão ser por causa materna. Infelizmente, aí a culpa é da mãe. Porque flora materna são os riscos infecciosos vindos dessa relação com o útero, com infecções por via ascendente, por infecção hematogênica, e aí realmente é por causa materna. A partir de 72 horas de vida, já não é mais causa materna, aí é flora hospitalar, passa a ser uma infecção hospitalar, e aí são agentes do ambiente hospitalar, mas aí é sepse tardia, que é o tema de uma próxima live que a gente vai falar, tá bom? Ficou claro, Beatriz? Qualquer coisa me fala que eu repito de outra forma aqui. E era isso que eu tinha para falar basicamente de sepse neonatal precoce e risco infeccioso. A gente comentou os riscos infecciosos, definição, etiologia, manifestações clínicas, investigação laboratorial complementar e o tratamento. Entendendo isso e aplicando isso para o dia a dia, não tem erro. Essas crianças tendem a evoluir muito bem e sem sequelas. É um quadro muito mais tranquilo do que a sepse tardia, por exemplo, que a gente vai comentar numa outra live. Então, não sei se vocês têm mais alguma pergunta para mim. Ótimo, Beatriz, que bom. Fico feliz que você ficou esclarecida. A Lu, Paty, obrigado aí pelos aplausos. Fico contente do retorno de vocês, aí do feedback. E se ninguém tem mais nada para perguntar, então agradeço, Vivi, muito obrigado aí também pelo carinho. A gente se encontra aí numa próxima oportunidade. Agradeço também que vocês estejam aí acompanhando a gente. A Bruna está perguntando, sepse neonatal precoce com meningite, posso fazer ampigenta ou só cefotaxima? Pode ser ampigenta. A gentamicina, em vigência de meningite, pela inflamação das meninges, ela consegue penetrar a barreira hematoencefálica e tratar o sistema nervoso central, a genta. A amicacina não. Então, a amicacina não é uma opção, mas gentamicina sim, para meningite. Ou cefotaxima, uma cefalosporina de terceira geração, que na sepse precoce vai ser a cefotaxima, porque a gente não pode usar ceftriaxona. Tá bom? Mas tanto faz, aí vai de acordo de cada protocolo. Daima está perguntando, criança com exames negativos, só teve o risco de infecção, libera com quantas horas de vida? Pelo menos 48 horas. Você tem que observar essa criança por 48 horas de vida. Continuou assintomática, hemocultura continuou parcial negativa ou final negativa. E você já tem um exame, hemograma PCR normais, coletados entre 12 e 24 horas de vida, valor preditivo negativo para infecção alto, ou seja, descartada a infecção, vai para casa, assunto encerrado,
a gente coloca como risco infeccioso descartado. Esse é o diagnóstico. E segue a vida que não vai ter mais problema de infecção para ela não. Tá bom? Muito bem. Vou dar um tempinho aí para ver se mais alguém tem alguma pergunta. Mas agradeço aí a participação, agradeço o carinho. E agradeço esse primeiro mês aí de Pad Papers, que tem sido uma experiência muito legal pra gente ter essa troca com vocês. Peraí, Bruna tá perguntando. Opa! Criança com fator de risco assintomática com exame alterado, hemograma. Hemograma alterado, por exemplo, leucopenia. Se for só o hemograma e sem um PCR alterado, repete entre 12 e 24 horas. Se for infecção, realmente isso vai persistir, ou vai piorar, ou vai ter alteração. O melhor dos mundos é você ter o hemograma e o PCR alterado. Você só entraria com antibiótico logo de cara se essa criança também tivesse sintomas. Aí a gente valoriza tudo e começa antibiótico. Se ela não tiver sintoma nenhum, tiver assintomática, pode observar. Observa 12, 24 horas e recoleta. Alterou os exames, aí de novo, sepse neonatal precoce presumida ou laboratorial, por via das dúvidas, entra com antibiótico e trata, porque é mais seguro isso do que a gente assumir e comer bola. Tá bom? Mas do contrário, manda ver. Obrigado, Bruna. Fico contente que vocês tenham gostado. Fernanda acabou de entrar. Vi também que a Maria Lidivânia também acabou de entrar. A gente tá se despedindo. Mas vai ficar salva. Assista aí depois para poder pegar essas informações. Obrigado a todos pelo carinho, pelas perguntas. A gente se vê aí numa próxima live. Tchau, tchau.